Quanto mais eu estudo, mais cético eu fico. Porque você fala, pô, é tanta informação, uma combatendo a outra, e tanto ódio ali que gera. Mas você tem que não pensar pode assim... só fazer o bem? Tipo, ser correto? Exato. Não é suficiente? É porque tem uma estrutura normativa dentro de qualquer religião ou dentro de qualquer entidade que você atribua uma superioridade. Então, é importante a gente entender que talvez existam tantos deuses quanto pessoas. Porque a gente não tem como provar. Se eu não tenho como provar, eu também não tenho como não provar. O Sponville, que é um filósofo francês que eu sou apaixonada, assim, ele coloca assim, é coisa de imbecil. Tanto falar que existe quanto não existe. A verdade é que eu não posso provar. Se eu não posso provar, eu não tenho como tornar isso um conhecimento. Não é um saber, é uma fé. São coisas diferentes. Chame de escolha, de impulso, de emoção, mas é algo que não é objetivo. Isso é importante a gente colocar. Até o ateu que fica tentando te convencer de que não existe, ele tem uma fé ali de que da não existência. E aí ele fica lá, tipo, não existe por conta disso. Mas é colocar argumentos e entender que a gente vai ter que suspender o juízo em certa medida. Ou a gente vai ter que entrar em um acordo e falar assim, de que entidade você está falando? Tenta descrever para mim, para ver se eu acredito nessa, ou se eu acredito, no fim das contas, algo a isso aí. Me explica do que a gente está falando nesse momento. Nossa linguagem é perigosíssima. Sim. Então você fala Deus, você pode falar de Spinoza, ou você pode falar de outro. Do que a gente está falando? Vamos começar essa conversa do ponto zero? Isso é muito importante. Não é um saber. Isso é bastante legal. Agora, estou retomando o que você perguntou de Deus e Spinoza. O que eu costumo falar que ajuda? Quando a gente pensa em Deus de Spinoza, primeiro que o Deus nem se colocaria, porque não existiria um artigo para definir. Eu tento falar assim, olha, sempre que você pensar em Deus de Spinoza, pense em realidade. Realidade. Substitui a palavrinha Deus por realidade. Porque, na verdade, Deus de Spinoza não é que ele é a realidade. Na verdade, é a manifestação da existência. É o todo. É o infinito. E como não existe nada maior que o infinito, é tudo. Então não é ele, é tudo. É tudo. E nós somos expressão dessa potência de existir. Eu falo assim, é a existência, é a realidade, nem realidade é a melhor palavra, é existência. Tá. Então assim, você existe como Carlos com todas as suas características, eu como Flá, fulano como fulano, é a nossa forma de existir. Então isso seria Deus se expressando através de nós. Aí eu começo a falar de coisas que cada um entende como quer. É uma expressão, tem gente que vai achar lindo, vai achar lúdico, achar que alguma coisa está se expressando. Quando, na verdade, não existe uma vontade que expressa. Tudo é, como só poderia ser. E acabou. É. Tudo que existe, para Spinoza é Deus. É uma coisa só. É uma coisa só. É como se você saísse da Terra e tipo, aquilo ali é uma coisa só. Convencionou-se, talvez, de ele chamar de Deus à época, porque tinha as discussões acerca do assunto, enfim, não vem ao caso. Mas o que eu digo assim, é tudo, é a própria existência. Até falei uma coisa que pode melhorar. Substitui a palavra Deus por existência. Tá. É a existência de Spinoza, a proposta de existência. Tudo que existe em Deus, que ele fala. Existe como a única possibilidade de existir. Não é que existe em uma coisa descolada, ou quer dizer que a gente às vezes entende que é a natureza, as plantinhas, os bichinhos. Não é nada disso. Porque o sorriso da criança é a natureza. Tá também, mas tá na coisa que é ruim, tá em tudo. A manifestação da existência. As coisas existem como existem. E acabou. Para Spinoza é isso. Então isso é Deus. Não tem vontade, não tem intenção, não tem bem e mal, não se colocam. As coisas são só como são. Então assim, ver isso como algo, nossa, a natureza... O cara que tá acostumado a rezar ali, rezando por algo maior, o cara fala, pô, como assim eu vou rezar? O que muitos dos cientistas atribuem o seu respeito ao Deus de Spinoza é porque para Spinoza tudo é uma cadeia de causas e efeitos. Né? Então tudo tem um efeito, não que seja um efeito para Spinoza, e aí eu sigo a linha do André Martins aqui no Brasil, né? Existem divergências, é o que eu falo, vai continuar havendo divergências, porque filosofia é isso, mas na linha do André, por exemplo, não existe um determinismo num sentido fatalista, necessariamente vai acontecer, não, mas tem um efeito, eu não sei qual é o efeito, não sei, mas tudo é uma cadeia de causas e efeitos em Spinoza, nada vem do nada. A existência se manifesta e vai acontecendo.
E é isso. Então, é absolutamente tudo. Então, descolar isso, nós somos uma manifestação de Deus. Nesse sentido. Sim. Entende? Nós estamos em Deus. Então, nós estamos o quê? Na existência. Nós Tipo, eu sou existimos. Deus, quase... É quase, a Uhum. gente só precisa entender que é como se fosse assim, Carlos tem raiva. A raiva é um atributo de ser Carlos. Então, humano é um atributo de Deus. É ser Deus. A nossa forma de existir, mente e corpo unidos para Spinoza, é a forma humana de manifestação de Deus. E nós só conhecemos isso. Extensão, que ele chama que é corpo, materialidade, e mente, que é pensamento. E nós somos isso. Mas Spinoza diz, tem infinitos atributos. Uhum. Isso quer dizer que a gente, no limite, nem vai poder ter acesso. Então, assim, a gente conhece o mundo como a gente conhece. Mas quem me garante que não existem outras formas de conhecer o mundo que a gente não vai ter nem acesso? Spinoza diz que existem infinitos atributos da existência. Quais são? Não sabemos. Uhum. Nós só temos acesso àquilo que compartilhamos com a existência. O nosso pensamento e o nosso corpo. Extensão e pensamento. É o que a gente tem, mente e corpo unidos e indissociáveis. É a nossa forma de conhecer o mundo. É o que a gente pode perceber. Uhum. O material e as ideias. O resto vai saber o que tem. E se a gente for pensar de um jeito muito pobre, ainda que mexa com algum sentido que nós compartilhamos com os animais, por exemplo, o cachorro ouve coisas que a gente não ouve. Sim. Por exemplo, foi descoberto, eu não vou falar muita besteira aqui, porque eu não lembro exatamente o que, mas algo como um tubarão, se não me falha a memória, foi descoberto um sentido que nós não teríamos, um sensorial que nós não teríamos, né? Então, assim, que a gente não tem acesso. Vai saber que formas de perceber o mundo tem que a gente não pode nem investigar, porque a gente não pode nem colocar nos nossos instrumentos, sabe? Então, é isso. Mas se existe, é Deus para Spinoza. Tudo isso. Então, assim, não existe vontade, não existe natureza. Tudo é o que é. É a própria existência. O Plugado mudou, e não só de endereço. Agora, além do estúdio audiovisual, temos espaço para eventos corporativos de até 32 pessoas. Em parceria com a Agence, estamos na Berrini, grande centro corporativo de São Paulo. A gente produz vídeos corporativos, podcasts criativos, faz lives e agora também temos um painel de LED fixo de 8 metros de largura que nos permite criar diferentes cenários e atmosferas. Estamos prontos para receber seu encontro corporativo e produzir seus conteúdos. Esse é o Plugado, um novo espaço, mais possibilidades e a mesma essência. Vem produzir com a gente. Essa teoria, ela não dá nenhuma margem para alguém se colocar como uma figura que consegue interpretar o além. Não. Por exemplo, um pastor que tem essa... Ó, tá escrito na Bíblia e eu consigo interpretar a Bíblia para poder te passar essa informação. Um padre ou qualquer outra religião. Não. Nessa teoria, Não. não tem o que interpretar, não tem eu sou o elo entre você e o divino. Para Spinoza nem tem divino. Começa por aí, tanto que ele tem uma leitura crítica da Bíblia maravilhosa. Né? Então ele leu a Bíblia mostrando como um texto histórico, como um texto construído por seres humanos. E quando a gente para olhar aquilo, é um manual de condutas morais. Né? É um manual de condutas morais. Veja, não há crítica nisso. Não há crítica. Velho Testamento, Novo. Não, é uma manifestação humana. Sim. Evidentemente foi escrito por humanos, né? Pelo que eu saiba, não tem como ser diferente. Mas fala, pelo que eu tá saiba. na Bíblia, tipo, o principal argumento, né? Mas é justamente por isso. Por que tem esse valor? E isso não é absolutamente, de forma nenhuma, condenável. Porque isso dita as nossas condutas morais. Tá. E a moral é algo muito difícil para o ser humano, né? A gente precisa encontrar os nossos valores. E quando a gente estava falando no começo aqui da conversa, a terapia, isso, aquilo, no fundo é para a gente entender como agir. E se isso nos ajuda alguém, de certa forma, a viver melhor, contanto que isso não seja imposto ao outro, entendendo que aquilo é uma forma de se relacionar com o mundo, mas não a única, Sim. Por que não? Se eu acredito na Bíblia e ela está preenchendo as lacunas que eu, ser limitado, não consigo preencher, não estou confortável e vivo melhor entendendo aquilo como algo que me ajuda a agir. Fazendo bem,
Por que não? Não é contra a lei. Não tô te impondo, não é o certo, porque o certo ou errado não existe em si, existe na relação, em comparação, senão a gente não saberia o que é certo, errado, o que é bom, é ruim. Sempre existe uma comparação. E quando eu coloco essa medida em mim, eu atribuo um crédito à Bíblia, a este ou aquele texto, esta ou aquela religião, conduta, entidade, sei lá. Se eu não serve, sabendo que isso não é um conhecimento objetivo, não serve de imposição, a gente não vai chegar a uma conclusão definitiva, eu preciso te respeitar. Seja a Bíblia ou qualquer outra coisa, elemento sagrado. Tá te ajudando a viver? Vai em frente, cara. Spinoza te diria isso com certeza se ele estivesse vivo. Ó, a gente me batendo aqui, mas com certeza eu acho isso. Da mesma forma que qualquer filósofo que é aberto à singularidade. Se aquilo é teu, cara, afirma aquilo. Afirma, não impõe ao outro. É no sentido de se reconhecer. E uma coisa que eu defendo muito é justamente isso. As pessoas às vezes me questionam, tá, mas quando eu tento achar minha singularidade e afirmar a minha singularidade, não é querer me sobrepor ao outro? E não, de forma nenhuma. Eu acredito que quanto mais você se reconhece como alguém, às vezes em processo, como eu, por exemplo, eu não consigo. Quem sou eu? Sei lá quem sou eu. Eu sou esse fluxo todo. Mas se você se reconhece nisso, você entende que o outro também tem a singularidade dele. Talvez seja a nossa melhor forma de coexistir com o diverso. Sabendo que eu sou um ser único, você é um ser único e o que é bom para mim pode não ser para você. Existem alguns valores que a gente vai precisar entrar num acordo para que a gente coexista num mesmo ambiente, num lugar comum, mas tantos outros que a gente pode suspender o juízo. A gente pode, cada um na sua, entendeu? Então, é essa singularidade que eu acho importante a gente entender em religião e tantas outras condutas. Não serve. Quais valores a gente realmente precisa entrar num acordo para a gente conviver, para a gente existir, para preservar a nossa vida, para elevar as nossas condições de existir? São esses. E esses aqui? Não. Bom, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre filosofia, sobre pensamento crítico, religiões e diversos outros assuntos com Flau Boni. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu!